Deus abençoe, amém. Deus abençoe. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor, amém? Quantos estão felizes com Jesus? Diga amém. Quantos estão felizes com Jesus? Dão glória a Deus. Aleluias. Quero parabenizar todos os pais que aqui estão nessa noite, amém? Hoje estive com o meu, passei algumas horas com ele lá, vai fazer 84 anos, tá voando. Glória a Deus. Podemos almoçar ali rapidamente e corremos aqui para fazer a obra do Senhor, amém? Deus tem colocado uma palavra no meu coração e eu quero transmitir para o coração da igreja. Eu pediria para que a igreja pegue a Bíblia, as vossas Bíblias, e abra no livro de 2 Crônicas. No capítulo 18, 2 Crônicas, capítulo 18. Glórias a Deus, glórias a Deus. Quem achou, dá glória a Deus. Quem achou, glorifica ao Senhor, amém? Glórias a Deus, Deus é tremendo. Na minha Bíblia está o tema, a aliança entre Josafá e Acabe. Repita comigo, a aliança entre Josafá e Acabe. Glórias a Deus. Darei leitura para ganharmos tempo. Está escrito assim: tinha, pois, Josafá riquezas e glória em abundância, e aparentou-se com Acabe. E ao cabo de alguns anos, foi ter com Acabe a Samaria. E Acabe matou ovelhas e bois em abundância, para ele e para o povo que vinha com ele. E o persuadiu a subir com ele a Ramote Gileade. Porque Acabe, rei de Israel, disse a Josafá, rei de Judá: irás tu comigo a Ramote Gileade? E ele lhe disse: como tu és, serei eu, e o meu povo como o teu povo, seremos contigo nesta guerra. E disse mais Josafá ao rei de Israel: consulta, pois, hoje, peço-te, a palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, 400 homens, e disse-lhes: iremos à guerra contra Ramote Gileade, ou deixá-lo-ei? E eles disseram: sobe, porque Deus o dará na mão do rei. Disse, porém, Josafá: não há ainda aqui algum profeta do Senhor, para que o consultemos? Então o rei de Israel disse a Josafá: ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor, porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim coisa boa, senão sempre o mal. Este é Micaías, filho de Imlá. E disse Josafá: não fale, ó rei, assim. Então chamou o rei de Israel um eunuco e disse: traze aqui depressa a Micaías, filho de Imlá. E o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados no seu trono, vestido com vestes reais, e estavam assentados na praça, à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizavam na sua presença. E Zedequias, filho de Kenaná, fez para si um chifre de ferro e disse: assim diz o Senhor, como estes ferirá aos sírios, até de todo os consumires. E todos os profetas profetizaram o mesmo, dizendo: sobe, sobe a Ramote Gileade, e prosperarás, porque o Senhor a dará na mão do rei. Então
o mensageiro que foi chamar Micaías lhe falou: Dize, eis que as palavras dos profetas a uma boca são boas para com o rei. Seja, pois, também a tua palavra como a de um deles, e fala o que é bom. Porém, Micaías disse, repita comigo assim, porém Micaías, o profeta do Senhor, disse, vive o Senhor, que o meu Deus disser, isto falarei. Repita comigo, disse Micaías, o profeta do Senhor, vive o Senhor, que o meu Deus me disser, isto falarei. Glórias a Deus. Amém, irmãos? Aplauda ao Senhor. Aplauda mais forte. Aplauda com mais alegria. Glorifica ao Senhor, porque Ele é digno de receber toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Aleluias. Eu não estou ouvindo glória a Deus. Eu não estou ouvindo aleluias. É para o Senhor, irmão. Glorifica a Deus por essa palavra. Aleluias. Oh, aleluias. Glórias a Deus. Paz apóstolo, paz pastora. Diga para o seu irmão: você prefere a verdade ou você prefere a mentira? É a verdade? Então amém, então amém. Então vamos falar a verdade. Louvado seja Deus. Eu gostaria de soltar um louvor, e aí a gente discorre sobre a palavra, amém? Está no ponto aí? Glórias a Deus. Medita nesse louvor, amém? Glórias ao Senhor. Aleluias. Está vendo? Aleluias. Vai glorificando, igreja. Vai exaltando ao Senhor. Vai engrandecendo e bendizendo o seu santo nome. Aleluias. Louvado seja Deus. Oh, Santo de Israel. Aleluias. Deus tem uma palavra aos nossos corações nessa noite. É uma palavra de exortação, é uma palavra de despertamento, é uma palavra para que nós não venhamos cair nos laços de Satanás, amém? Então fique ligado em nome do Senhor Jesus, interceda para que Deus, Ele possa falar aquilo que Ele quer falar através das nossas vidas nessa noite. Aleluias, glórias a Deus, aleluias, oh glórias a Deus. Santo é de Israel, Santo de Israel, aleluias, glórias ao Senhor, aleluias, glórias a Deus, santo é o nome do Senhor, aleluias. A palavra do Senhor nessa noite, ela fala aos nossos corações sobre uma aliança que fora feita entre dois reis, rei Josafá e o rei Acabe. Eu quero dizer para a igreja nessa noite que aliança é uma coisa muito séria. Aliança não é brincadeira. Diga para o irmão soldado, aliança é coisa séria. A palavra do Senhor fala dessa aliança entre o rei de Judá e o rei de Israel. Ambos lideravam reinos vizinhos, eram descendentes do mesmo povo. Porém, havia uma diferença na comparação de um para o outro. Josafá era um rei que temia Deus. Diga, Josafá era um rei que temia Deus. E Acabe era um rei que havia se desviado de Deus.
E foram feitas alianças entre esses dois reis. E Deus vai nos falar sobre essas duas alianças. Sobre essas alianças que o rei Josafá fez com Acabe. Mas antes vamos ouvir o louvor. Amém? Está no ponto aí? Glórias a Deus. Aleluias. Aleluias. Glórias a Deus. Mas eu vou falar com sinceridade. Muitos preferem se enganar com a mentira por não suportar a verdade. E disse Jesus: sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai. A verdade é que Jesus está voltando e muita gente está brincando com a sua salvação. A verdade é que estamos alegando amar o Deus que nunca vimos sem amar o nosso irmão. A verdade é que pregamos santidade com muita eloquência, mas sem santificação. A verdade é que tem gente confundindo ministério e chamado com autopromoção. A verdade é que crucificamos Pedro, o submergir nas ondas é a incredulidade de Tomé. Mas a verdade nos falta sinceridade para pedir a Cristo que aumente a nossa fé. Se o povo quisesse a verdade, aceitaria Cristo e não a Barrabás. Se o amor fosse maior que o dinheiro, Judas não entregaria. Aleluia. Quem dizia amar. Se a verdade fosse a prioridade, até nossas mensagens teriam que mudar. Calaríamos a nossa vontade. Glória a Deus, aleluia. Diríamos o que Deus quer falar. A verdade. Ninguém vem a mim sem a verdade. Aleluias. O que me ame de verdade. E o que adianta o EP de suas mãos, se na sua adoração não houver sinceridade? A verdade no falar, a verdade no ofertar, no Aleluias. Glória a Deus, aleluias. me adorar. Seja verdadeiro quando assumir o meu altar, e não fale em meu nome se eu não mandar. A verdade na palavra, a verdade no louvor, a verdade no orar e a usar os seus dons para chegar até mim. Vem entrar pelo caminho, receber a vida e viver a verdade. Jesus é a verdade. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Se o povo quisesse a verdade, aceitaria Cristo e não a Barrabás. Se o amor fosse maior que o dinheiro, Judas não entregaria aquele quem dizia amar. Se a verdade fosse a prioridade, até nossas mensagens teriam que mudar. Calaríamos a nossa vontade. Glória a Deus, aleluia. O que Deus quer falar.
Glórias a Deus, glórias a Deus. Aplauda, Senhor. Aleluias. Glórias a Deus, aleluias. Oh, glórias a Deus, aleluias. É com muito temor e tremor que eu quero trazer essa mensagem hoje. Tem mensagem que ela não é muito empolgante. E eu já passei da fase de pregar para receber aplausos e glórias a Deus, amém? Acho que a gente prega para trazer uma consciência para a igreja. Eu já preguei para isso. Uma fase que você pregava para sentir as pessoas eufóricas, às vezes por nada, às vezes para emocionar as pessoas, mas a gente vai amadurecendo e com o tempo a gente não se preocupa com isso. O mais importante é que você saia daqui com uma consciência renovada, saia daqui mais vigilante, assim como eu, porque a palavra, antes de ir para os seus ouvidos, o ouvido mais perto da minha boca é o meu. Ela falou comigo. Então, não receba essa palavra como indireta, não receba essa palavra como nada negativo, mas receba como algo positivo para as nossas vidas, para a vida pessoal, para a vida familiar, para a vida ministerial. Porque, na verdade, tem muitas pessoas que estão destruídas, que destruíram a sua vida, o seu futuro, por causa de uma aliança mal feita. E não vou ficar perguntando aqui, porque eu sei que vai ter gente que vai levantar a mão. Seja uma aliança profissional, de trabalho, seja uma aliança ministerial, seja uma aliança de casamento, de união conjugal. Quantas pessoas? E nessa noite Deus quer falar conosco. Nós lemos aqui sobre a aliança entre Josafá e Acabe. A Bíblia diz, em 2 Crônicas 18, nós já acabamos de ler, que tinha, pois, Josafá riquezas e glórias em abundância. Diga, tinha, pois, Josafá riquezas e glórias em abundância. Ele não precisava de nada. Além de tudo, ele tinha uma conexão direta com Deus. Diga comigo, Josafá era um homem de Deus. Josafá, ele era um rei que temia Deus. Olha só. Ele era tido como um homem íntegro, temente a Deus. Em 2 Crônicas, no capítulo 17, a palavra diz que Josafá andou nos caminhos do seu pai Davi, seu antepassado. Ele fortaleceu o reino espiritualmente, derrubou os altares pagãos. Ele pegou os levitas e os sacerdotes para sair nas cidades, levando a palavra para todas as famílias. Josafá era um homem que ele andava de uma forma tão reta. Ele se preocupava com tudo dentro do seu país, e a palavra diz que isso era agradável aos olhos de Deus, a ponto que Deus deu paz para o seu povo, Judá, durante 10 anos. Não havia guerra, não havia luta. Os inimigos não se atreviam a vir contra Josafá, contra Judá, porque a presença de Deus era notória na vida deste homem, no meio do povo a qual esse homem dirigia. A palavra diz, porém, que ao cabo de alguns anos, ele foi ter com Acabe. Ele foi até Samaria, desceu a Samaria e foi ter com Acabe. E Acabe mandou matar ovelhas, mandou matar bois em abundância para Josafá, para os seus soldados e todos os povos que estavam com Josafá. Acabe, ele fez uma festa, ele fez algo suntuoso para receber o rei de Judá. A palavra diz que durante essa festa, depois que todos comeram, beberam, depois de se assentar à mesa, Acabe
estrategista, totalmente estrategista. Para quem não sabe, Acabe, ele era um rei totalmente oposto a Josafá. Diga, Acabe era um rei totalmente oposto a Josafá. A palavra diz que Acabe, ele foi o pior rei de Israel. O pior. O pior rei de Israel. E ele se casou, acho que com uma das piores mulheres que existiram na face da terra. Ele casou com a Jezabel. Se o capeta tem filha, essa era a preferida. A palavra diz que Acabe, junto com Jezabel, eles introduziram o culto a Baal no meio do povo de Deus, a imoralidade, a idolatria, a perseguição aos profetas do Senhor. Tudo isso Acabe fez. Ao se unir com Jezabel, Jezabel era filha de Etibaal, era sacerdotisa de Baal, um deus pagão terrível, que pedia sacrifícios humanos, inclusive também de crianças. E Jezabel, ela introduziu no meio do povo de Israel o culto a Baal. Ou seja, Jezabel, junto com Acabe, eles estavam desviando a adoração do Deus vivo. E o povo estava se dividindo, cocheando em dois pensamentos. Não sabia se servia a Deus e não sabia se servia a Baal. E a palavra diz que então o rei Josafá sobe e ele vai então ao encontro de Acabe, a Samaria, e Acabe, ele faz um banquete. Ele prepara uma mesa, diga, ele prepara uma mesa. Coloca tudo do bom e do melhor ali. Josafá comeu, se fartou. O inimigo, ele é estrategista. Ele é estrategista. Preparou uma mesa daquelas. E depois que Josafá estava feliz ali com aquela recepção, com aquela mesa, o rei Acabe, ele faz então uma proposta. No versículo 3 diz: porque Acabe, rei de Israel, disse a Josafá, rei de Judá: irás tu comigo a Ramote de Gileade? E ele lhe disse: como tu és, serei eu, e o meu povo como teu povo, seremos contigo nesta guerra. No momento da barriga cheia ali, naquele momento de descontração, a palavra diz que Acabe intima o rei Josafá a subir a Ramote de Gileade, para tomar de volta a Ramote de Gileade, trazer de novo ao povo de Israel. A palavra diz que o rei Josafá nem pensou. Primeiro ele deu a resposta: serei contigo. Vou subir contigo. Como tu és, serei contigo. O meu povo será como o teu povo. E ele fez um pacto ali de aliança com o rei Acabe. Diga, aliança é coisa séria. E a palavra de rei, ela não poderia voltar atrás. Uma vez dita, tinha que ser mantida. A palavra diz que disse mais Josafá ao rei de Israel, no versículo 4, depois que ele deu a resposta, que ele foi pensar. A gente tem que pensar antes de dar qualquer resposta. Se ele pensasse antes,
ele não teria dado essa resposta, que seria como um, que o povo dele seria como povo. E aí a palavra diz que então o rei Josafá pensa e fala: peraí, eu preciso consultar a Deus. E a forma deles consultar a Deus antigamente era através dos profetas. O profeta, antigamente, ele era muito respeitado. O profeta é aquele que falava da parte de Deus. É aquele que fala da parte de Deus. O profeta não fala de si mesmo. O profeta não pode falar para agradar. O profeta não pode falar para receber tapinha nas costas, porque a Bíblia nos mostra que os profetas do Antigo Testamento morriam, muitos deles eram perseguidos. É só você ver Elias, é só ver Jeremias, é só ver os profetas que falavam verdadeiramente da parte de Deus. O profeta no Antigo Testamento, ele era tido como vidente. Ele era tido como vidente. É aquele que via o que ninguém vê, que ouve o que ninguém ouve, antecipadamente. Aleluias! Está aqui no 1 Samuel 9:9, está escrito assim: nos tempos antigos em Israel, quando uma pessoa desejava saber a vontade de Deus, costumava dizer: vinde, vamos ao vidente. Porquanto naquela época se chamava o atual profeta de vidente. Amém, irmãos? Então todo rei, antes de ir para a guerra, todo rei consultava o profeta para saber se ele subiria ou não para a guerra, para saber se Deus estava nesse negócio ou não. E se Deus falasse não sobe, ele não subiria. Vai, então ele ia e tomava posse. A vitória seria certa, porque estava indo debaixo da direção de Deus. Agora, a palavra diz que Acabe, ele persuadiu. A palavra diz que ele persuadiu a Josafá. Josafá era uma pessoa muito boa, de boa índole, de caráter. Mas ele foi persuadido. Ele foi pego pelo estômago. Ele foi pego pela comida. Aliás, Acabe mandou matar bois, mandou matar ovelhas em abundância. Fez aquela festa. Recebeu não só Josafá, mas como todo o povo de Judá. Só que no meio da festa, depois todos estavam de barriga cheia, vem essa proposta. Agora, a palavra diz... Obrigado, não. A palavra diz claramente, e nós precisamos ficar atento à palavra. A palavra que nós consultamos em Coríntios é uma palavra muito real, e a gente precisa estar atento à palavra de Deus, para que a gente não caia nos laços do inimigo. Aleluias, glórias a Deus. Muitas das vezes nós nos precipitamos nos nossos pactos, porque aliança também significa pacto. Em 2 Coríntios, coloca aí para mim, capítulo 6, versículo 14. Segunda Coríntios capítulo 6, versículo 14. Vamos ler juntos? Não vos prendais. Todo mundo junto. Não vos prendais com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça? Que comunhão tem a luz? Pode seguir. E que concórdia há entre Cristo?
Ou que parte tem o fiel com o infiel? Só até aí. Vamos repetir? Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Nenhuma. Luz e trevas não pode se misturar, irmão. E muitas das vezes nós quebramos a cara porque nós fazemos pacto e aliança com pessoas que são ímpias. E ímpios independe de estar dentro da igreja ou não. Ímpio está condicionado à sua condição de vida. Ímpio é quem vive na impiedade. Ímpio é quem vive na injustiça. Agora, o que estava na cabeça de Josafá? Um homem íntegro, um homem que temia Deus, um homem que fazia a vontade de Deus, um homem a qual Deus tinha abençoado poderosamente. Deus tinha dado a ele riquezas e glória em abundância. Por que esse cara vai se associar com picareta, com endemoniado, casado com mais endemoniada ainda, com alguém que não tinha comunhão com Deus, com alguém que havia se desviado de Deus e não queria mais saber, com alguém que estava disposto a matar os servos do Senhor, os profetas? A palavra diz no Salmo 1, se puder colocar: bem-aventurado é o varão, é a varoa, que não anda segundo os conselhos do ímpio, que não se detém com os pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Esse será como árvore plantada junto a ribeiros de água e dará o seu fruto na estação própria. Mas os ímpios não são assim, são como as folhas que o vento espalha. E os ímpios não subsistirão na congregação do justo. Que comunhão tem a luz com as trevas? Mas muitos de nós, muitas das vezes, fazemos comunhão, fazemos aliança. E aliança é coisa séria. Diga: aliança é coisa séria. Uma aliança errada, ela pode destruir os nossos sonhos, projetos, saúde, família, e pode até nos trazer a morte. Uma aliança errada, ela pode destruir todos os seus projetos, todos os seus sonhos, a sua família, tirar a sua saúde, a sua paz, e pode te trazer a morte. Uma aliança errada, um pacto errado. Não vos prendais em jugo desigual, irmão, com os infiéis, porque não tem sociedade nenhuma a justiça com a injustiça. Sai fora enquanto é tempo. Josafá tinha dado a palavra, e a palavra de rei não pode voltar atrás. E ele ficou, apóstolo, constrangido em falar: não, eu não vou mais, não, tá cancelado. Não pensei bem aqui, Deus falou comigo, no meu coração. E uma das formas que ele tentou então ter a confirmação de Deus foi chamando o quê? Pedindo para que chamasse profetas, homens de Deus, para confirmar. Aleluias. No versículo 4 disse mais Josafá ao rei de Israel: consulta hoje, peço-te, a palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou profetas, 400 profetas. Diga: 400. Do nada apareceu 400 profetas. Do nada apareceu 400 profetas, e todos eles profetizavam a mesma coisa. Parecia um monte de robozinho.
E disse-lhes, perguntou o rei: iremos à guerra contra Ramote e Gileade, ou deixá-los-ei? E eles disseram: sobe, porque Deus o dará na mão do rei. Disse, porém, Josafá: não há ainda aqui algum profeta do Senhor para que o consultemos? Ele começou a achar muito estranho. Ele começou a achar que todo mundo está falando a mesma coisa. Esses profetas eram os profetas que Jezabel e Acabe havia comprado eles. Eram profetas que comiam na mesa de Jezabel e de Acabe. Eram profetas que estavam ali aliciados por Jezabel e Acabe. Eles jamais iriam falar a verdade. E eles ainda usam aquele dito popular: assim diz o Senhor. E a palavra diz: ai daqueles que disse que o Senhor disse, quando o Senhor não disse. Usando o nome do Senhor em vão. E quantas pessoas hoje não estão desviadas do caminho do Senhor, porque alguém disse: assim diz o Senhor. Quantas? Ou porque bateu na porta da sua casa um falso profeta, dizendo que era profeta do Senhor. E uma coisa que o homem de Deus, Josafá, ainda tinha era discernimento. Diga, discernimento. Discernimento é que falta para muitos de nós crentes. Embora a palavra diz que aquele que tem o Espírito de Deus discerne bem todas as coisas, e de ninguém é discernido, mas ainda falta muito discernimento para nós quanto servos de Deus. Quando você orar ao Senhor, diga: Senhor, me dê discernimento. Eu conheço gente que saiu da igreja porque foi profeta na casa dele e disse: você precisa cuidar da sua família. Mas a igreja não é o melhor lugar para cuidar da família? E talvez, irmãos, no coração da pessoa já estava o desejo de não estar na casa de Deus, e se aproveita também da situação e fala: o profeta mandou. Peraí, mas você não tem discernimento? Sendo que a maior profecia está aqui, a palavra de Deus. Sendo que se você consultar a palavra de Deus, você não vai ser enganado. Aleluia, o profeta diz: olha, o meu povo erra porque lhe falta o conhecimento e o poder de Deus. Nós não conhecemos e às vezes paramos de conhecer a Deus porque paramos de estudar a sua palavra, de meditar. Antigamente as pessoas, elas subiam mais ao monte. Eu sei que não é no monte onde se deve adorar, nem em Samaria, mas os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Mas o povo antigo, eles subiam para buscar a presença de Deus, mas não para ser melhor, não, era para se retirar, era para se fortalecer. Isso você pode fazer também no seu quarto, mas faça. Consulte a palavra do Senhor. Medita na palavra do Senhor. Foi assim que o Senhor disse para Josué: não te mandei eu ser forte e corajoso, não te plasme, não te espante, e eu serei contigo todos os dias da sua vida, mas não aparta de ti o livro dessa lei, não se declina nem para a direita e nem para a esquerda, porque assim você vai fazer prosperar o seu caminho. Olhe para a palavra do Senhor. Eu sei que tem gente que corre atrás de profeta, irmão, e por isso recebe profetada. Em quantos lugares eu fui, as pessoas ficavam assim: você não vai falar nada? Tem alguma coisa para falar, irmão? Quando Deus mandar eu falar, pode ter certeza que eu falo. Mas eu tenho a palavra de Deus aqui, eu vou pregar daqui a pouco. As pessoas querem ouvir algo do homem, da boca do homem, sendo que a boca de Deus já está falando. Já está falando. Vamos tomar muito cuidado, irmão, com profetas. Se não tem discernimento, não acate.
Peça para Deus confirmar, converse com o seu líder. Eu recebi uma profecia, ele vai interpretar, ele vai dizer se é de Deus, se não é. Se você não tem capacidade ainda de interpretar, não leva para o seu coração. O que eu já recebi de profecia, irmão, furada, não é brincadeira. Graças a Deus eu sempre gostei de ler a palavra, de estudar a palavra, gostei de buscar conhecimento em Deus. Falta muita coisa para conhecer, mas o que eu tenho buscado, Deus tem me alimentado, e eu vou crescendo em graça, em conhecimento a cada dia mais. Este homem teve discernimento, Josafá, ele teve discernimento, e ele viu que aqueles 400 profetas não eram profetas de Deus, eles falavam falsamente. A palavra diz que ele ainda pergunta: não tem ainda um profeta de Deus aqui para falar, para confirmar isso? Está aqui no versículo 6. Porém Josafá disse: não há ainda um profeta do Senhor para que o consultemos? Tinha, mas onde ele estava? Estava preso. Estava preso porque já tinha falado a verdade lá atrás, já tinha apanhado, já estava lá na prisão. E olha o que ele diz: então o rei de Israel, Acabe, disse a Josafá: ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor, porém eu o aborreço, eu não gosto dele. Em outras palavras, eu não gosto deste homem. Mas por quê? Porque ele nunca profetiza coisa boa de mim, mas só coisa ruim. O cara é um tranqueiro, irmão, e ele quer receber palavra boa. Falso profeta, ele traz essas palavras boas para massagear o ego. E tá cheio, viu? Os profetas dos YouTube famosos, os profetas do Pix. Faz um Pix aí que eu vou lançar uma profecia agora. E tem um monte de gente que lança na internet, tem isso, já viu? Um monte de crente desocupado, irmão, que em vez de orar, buscar a resposta de Deus, fica fazendo Pix com picareta, falar mentira. Ele vai falar o que agrada o coração, né? Recebi o Pix. Os profetas dos YouTube famosos, os caras todos atrapalhados, a vida toda estrupada na prostituição, no homossexualismo e coisas mais. E tem os profetas que estão lá. Poderia até dizer o nome, mas não vou dizer por ética, porque estão sendo gravados. Mas vocês já sabem. Vão nas festas, profetizam, mas depois ganham um carro zero, ganham casa. Eles vão profetizar para se converter? Sai do pecado, sai do adultério, sai da mentira, sai da prostituição. Deus está mandando você, aleluia, se converter, você arrumar a sua vida, arrumar a sua casa. Eles não vão falar isso. Eles vão falar: olha, está tudo certo, você é uma bênção, Deus é contigo, Jesus te ama, e é isso aí. É dessa forma. Durante um tempo eu fui perseguido. Eu não sou apóstolo da igreja lá não, mas eu fui perseguido também. Porque um dia eu fui orar por uma pessoa. E eu orava e não sentia paz. Estava muito doente. E conforme eu orava, Deus falou assim: ó, ele está em adultério. Aí eu falava: meu Deus, e agora? E aí eu abri a boca e falei: irmão, eles mandam falar que você tem adultério e você precisa se consertar. E essa enfermidade, permissão de Deus, em consequência disso. Irmão, arrumei uma maquiaca. A mãe desse cara ficou revoltada comigo, achou que eu estava... Eu falei: moço, se Deus não falou, então tá tudo certo. Mas passado alguns meses, a esposa descobriu o adultério.
A esposa descobriu o adultério. Mas eu falei a verdade. Eu anunciei a ele algo, porque o papel do atalaia, irmão, é anunciar. Quando o inimigo vem, anunciar, trocar a trombeta, avisar, entendeu? Para a pessoa se despertar, sair do pecado, sair da imundícia, para que Deus possa salvar a vida dessa pessoa. Porque se eu não falar e essa pessoa morrer no pecado, o sangue dela é sobre mim. Eu falei, eu não vou levar essa culpa. Eu falei, irmão, Deus manda dizer que você está no adultério. Ele, com os olhos assim, ele não falou nem sim, nem não. Mas a mãe dele ouviu e achou que eu estava falando na carne. E eu não brinco com as coisas de Deus, irmão. Porque eu tenho temor de Deus. E ai de mim se brincar com as coisas de Deus. Ai de você se brincar com as coisas de Deus. Então antes de dizer, eis que eu te digo, como se fosse o Senhor dizendo, tenha muito temor com isso. Tenha muito temor com isso. Esses profetas aqui profetizaram mentira. Como muitos têm profetizado mentira para YouTube, para famosos aí, esses YouTube famosos, profetizado mentira na internet. Os pregadores, os profetas do Pix têm profetizado mentira e muitos têm ido atrás dessas pessoas, porque as pessoas querem ouvir aquilo que agrada, mas ninguém quer ouvir a verdade. Eu quero dizer que é a verdade que liberta, é a verdade que transforma, é a verdade que muda as nossas vidas. Ninguém vai ter mudança com a mentira. Ninguém vai ter mudança com a mentira. E estão dizendo aí no mundo que não existe verdade absoluta. E se a verdade não é absoluta, ela não é verdade, é uma mentira. É a lei do relativismo, depende do seu campo de visão. O que é verdade para você, para mim talvez não seja, e tudo bem. Mas eu quero dizer que a igreja tem a verdade absoluta. Jesus Cristo é a nossa verdade absoluta. Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade, eu sou a vida, e ninguém chegará ao Pai a não ser por mim. Aleluias! Não tem mentira, o pai da mentira é Satanás. Irmão, não tem mentira. Graças a Deus, essa igreja tem um compromisso com a verdade, é por isso que eu estou aqui. Não adianta querer receber palavras boas de Deus, sendo que está no pecado. Você precisa ouvir a voz de Deus, aleluia, e ter temor, e se converter. A Bíblia diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O caminho da bênção é esse. Povo de Deus, servo de Deus, que chama o nome do Senhor e que é chamado como povo de Deus, se humilhar, orar, se converter dos maus caminhos e buscar a minha face, não as mãos, a face. A face remete à intimidade com Deus, as mãos remetem à bênção, irmão. Tem gente que busca a bênção, mas não busca intimidade, por isso que não tem mudança de vida. A bênção, Deus até abençoa, mas a bênção passa, o abençoador não. Quando você busca a face do Senhor, as suas mãos se abrem automaticamente, porque a face arremete à intimidade com Deus. Você nem precisa falar muito, porque Deus sabe aquilo que você precisa, sabe aquilo que eu preciso. Alianças erradas trazem consequências danosas para as nossas vidas, e pode até nos levar à morte. Até a morte pode destruir gerações e gerações. E você vai ver nessa palavra, é muito profunda essa palavra. Depois medita, talvez eu não consiga expressar da forma que eu queria, mas Deus continua falando ao seu coração de uma forma poderosa. A palavra diz que Acabe, ele chamou os profetas rapidamente. Ele já tinha os profetas, já estava tudo preparado ali. E todos profetizavam na mesma boca, igual: vai, rei, sobe, o Senhor é contigo, a vitória é sua, vai, rei. E Josafá, um homem que ainda estava ali, cheio do discernimento de Deus, percebeu que aquilo não era de Deus.
E ele pede então para chamar um profeta de Deus. E esse profeta vem, Micaías. Oh glória, glórias a Deus. Ele estava preso ali porque ele falava a verdade. Muitas das vezes falar a verdade, irmão, traz perseguição. As pessoas não gostam muitas das vezes quando você fala a verdade. Eles preferem se enganar com uma mentira, como disse o louvor. A verdade, ela era dura, mas ela é liberta. Ela cura, ela transforma. Aleluias. Aquele homem se apresenta diante do rei. O eunuco, quando foi buscar Micaías, ele já entrou no psicológico, ó. Somos 400 lá e tá todo mundo falando a mesma coisa, viu? Faça a mesma coisa, fala coisa boa do rei. Fala uma coisa legal do rei. Ó, você tá preso aí, ó. Amanhã você tá solto. Amanhã você tá livre, amanhã ó, você vai comer na mesa com a gente lá, tá tudo certo. E começou a tentar entrar no psicológico de Micaías. Mas profeta que é profeta não se vende, irmão. Profeta que é profeta não se vende, como João Batista, aleluias, que denunciou, aleluias, o adultério de Herodias com seu irmão, aleluias, e teve a sua cabeça arrancada e colocada em cima de uma bandeja, mas não deixou de falar a verdade. Pode arrancar minha cabeça, mas eu continuo falando a verdade, porque eu tenho um compromisso com a verdade. Se você é de Deus, você também tem um compromisso com a verdade, e você precisa falar a verdade, doa quem doer, aleluias. E este homem, profeta Micaías, disse no versículo 13: vive o Senhor, o meu Deus, que aquilo que Ele mandar eu disser, eu falarei. O que Deus mandar, não o que vocês estão querendo que eu diga, é o que Deus mandar. Tem profeta aqui de Deus nessa noite? Porque Deus está levantando uma geração de profetas verdadeiros, que fale a verdade, que pregue a verdade. Aleluias, aleluias. A palavra diz que Josafá se aparentou com Acabe. A filha de Josafá, o filho de Josafá, Jorão, casou com a filha de Acabe, Atalia, ou Atália. Josafá permitiu essa aliança. Josafá mais uma vez não vigiou. Josafá, um rei íntegro, um rei reto, um rei temente a Deus, um homem que anunciava a palavra por toda a cidade, pegava os levitas, o sacerdote e falava: vai de casa em casa e leva a palavra de Deus. O homem que estruturou Judá, o homem que fez tudo certo. Agora ele pega a sua filha e permite que ela se case, o seu filho, e permite que ele se case com a filha de um rei ímpio. Imagina a filha de Jezabel. Se Jezabel era ruim, imagina a filha. Atalia, ou Atália, essa filha de Jezabel com Acabe, ela foi terrível, terrível. Que comunhão tem a luz com as trevas, irmãos. Toma cuidado com as alianças. Toma cuidado com as alianças. Ore a Deus, peça a direção de Deus. Se Deus não confirmar, irmão, não vai, irmã, não vai, não se associe. Você vê Larita Manuela, uma criança que morreu há poucos dias pelo padrasto, porque a mãe se associou com doido, com ímpio.
Se eu não me engano, a mãe era serva de Deus, desviada, se associou com o ímpio, e esse ímpio matou a sua filha. E passou nos telejornais aí. O cara foi em casa, trocou de roupa. Quando chegaram, a menina estava morta em casa. Desespero de ter um homem. E aí pega qualquer doido e faz aliança. Desespero de ter uma mulher, pega qualquer doida e faz uma aliança. Não sabe nem com quem era envolvida. Eu tive um caso grave na minha família. O irmão que casou com uma pessoa. E essa pessoa era até uma pessoa muito boa. Muito boa. Estavam felizes. E de repente ela engravida. E ela começa, ao decorrer da gravidez, passar muito mal. Começou a passar mal, passar mal, passar mal. E ninguém descobriu o que era. Ia para lá, ia para cá, e geralmente era eu que levava. E quando, um certo dia, depois de passar mal, essa minha ex-cunhada, nós levamos ela para um médico. E lá descobriu que ela estava com HIV. Ela tinha pego o HIV do ex-marido. E passou para o meu irmão. Anos 80. Quando estava naquele auge do HIV, que as pessoas eram totalmente dissociadas da sociedade, veio essa situação, e ela grávida. A situação foi terrível. Mexeu com a cabeça desse meu irmão, ele ficou muito ruim, aí se envolveu com várias drogas, e aquilo foi como uma sentença de morte para ele. Graças a Deus, minha sobrinha nasceu. E eles conseguiram fazer com que o vírus não passasse para o feto. Mas ambos morreram. Aliança é coisa séria. Relacionamento é coisa séria. Talvez você conheça uma pessoa hoje e daqui a pouco você já está se relacionando fisicamente, às vezes sem casar, já no pecado da fornicação. Você não conhece a história dessa pessoa, você não sabe por onde essa pessoa andou, você não sabe quantos relacionamentos essa pessoa teve, e sem contar aqueles que são casados e gostam de dar uma puladinha na cerca, vai para o inferno. Os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Os fornicadores não herdarão o reino dos céus. E às vezes leva para a esposa essa doença maligna. E às vezes leva para o esposo essa doença maligna, entre outras. Não se precipite. Conhecer uma pessoa, não se precipite. Conheça a história dessa pessoa. Conheça a família dessa pessoa. Perceba quais são as informações das pessoas em relação a essa pessoa que está com você. Como ela é vista entre os parentes, como ela é vista entre os vizinhos, como ele é visto entre os parentes, como ele é visto entre os vizinhos, com aqueles que rodeiam. Como ele trata o pai, como ele trata a mãe. Como ela trata o pai, como ela trata a mãe, porque da mesma forma que ele trata o pai, ele trata a mãe, ele vai te tratar também. Se é organizado, se não é. Se é bagunçado totalmente na sua vida, não sai se aliançando.
Porque depois, irmãos, fica difícil. Depois que você fez aliança, aliança é coisa séria. E quando nós fazemos aliança, eu costumo falar muito para os jovens: calma, espera, ora. Só que às vezes, não, já orei, Deus já falou? Já falou, então já falou, está falado. Ah, Deus falou comigo. E aí, entra em embaraços. Entra em julgo desigual, porque infiel não é aquele que está lá fora. Infiel é aquele que vive na infidelidade, na injustiça. O ímpio é quem vive na impiedade. E às vezes tem ímpio dentro da igreja, às vezes, que vive uma vida totalmente desregrada, que não é servo de Deus, que não dá testemunho de servo de Deus, não dá testemunho de servo de Deus. Não respeita pai, não respeita mãe, não respeita irmão, não respeita a sociedade, não respeita ninguém. Aí depois que você falou no altar, diante das testemunhas, Deus, o sacerdote, os homens, você disse sim. Aí até que a morte separe. Agora você vai ter que orar. Ou para Deus matar, ou para Deus transformar. Porque na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, até que a morte separe. Casou agora, Senhor. Amor, põe a comida para mim. Se quiser, ponha lá. Amor, eu não sou obrigado. Eu também estou cansado. Faz um prato aí para mim, faz um franguinho. Não vou fazer, eu não vou, não adianta, eu não quero. Eu não sou obrigado. Você vai mandar em mim? Amor, vamos... Não vou, não estou afim, eu quero descansar. Mas eu queria... Não quero, não vou. Aí a mulher quer ir para a igreja, a esposa não deixa, bate na esposa. Ele falou que ia te acompanhar. A gente vai casar, eu vou para a igreja. Ele fez uma jura, mas depois que casou, aí mudou. Aí não quer vir mais para a igreja. Aí quer te espancar, aí quer... E agora? Você fez uma jura perante Deus e perante os homens. A jura para nós, para muitos não vale nada. A fila anda. Troca, arruma outro. Mas para Deus, irmão, melhor não jurar do que jurar e não cumprir. Antes colocasse uma âncora no seu pescoço e se precipitasse para as profundezas dos mares. Jurou, jurou. Agora ora. Ora para Deus matar. Ora para Deus transformar. Aí você canta aqui. Olha, Senhor. Pega a minha esposa e faça de novo. Pega o meu esposo e faça de novo. Quebra, Senhor. Eu quero ter um esposo novo, uma esposa nova. Aí você vai ter que orar, vai ter que ir para o monte, chorar, jejuar. Vai passar raiva, vai passar vergonha. Isso, é dessa forma. Aliança é coisa séria, irmão. É coisa séria. A palavra diz que Josafá, ele pediu para que viesse esse profeta e trouxeram o profeta. Profeta Micaías. O profeta Micaías era totalmente de Deus. Era um homem totalmente temente a Deus e falava aquilo que Deus mandava e não estava nem aí. Quer me bater, bate. Quer me jogar no calabouço, joga. Eu não estou nem aí. Eu vou falar aquilo que Deus mandou. Eu sou boca da boca. E aí trouxeram ele, tentaram persuadir ele, mas ele não vende, não se vende. Ele é profeta de verdade. Aleluias. E aí quando ele chega perante ao rei Acabe, ao rei Josafá, ele estava no meio de uma praça, sentado em tronos reais, com vestes reais. Olha a pressão para um profeta profetizar contra, se não for de Deus.
na presença de 2 reis. E aí a palavra diz que ele pega e diz para o rei, vindo pois o rei disse-lhe: Micaías, iremos a Ramote e Gileade, ou deixá-lo-ei? E ele disse: sobe, prosperareis, vai lá, sobe. De uma forma sarcástica: não, vocês vão prosperar, vai lá, rei, vai lá que vai ser a sua vitória, viu? E o rei Acabe já conhecia ele, já ficou com raiva, sabia que ele não estava falando a verdade. Então o rei lhe disse no versículo 15: até quantas vezes te conjurarei para que não me fale senão a verdade no nome do Senhor? Aí ele falou: o senhor quer a verdade mesmo, rei Acabe? O senhor quer a verdade? Ele falou: quero a verdade. Segura aí que vai vir a pedrada. Aleluias. No versículo 16 ele disse: vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: esses não têm Senhor, torne cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: não te disse? Não falei para o Senhor? Ele só fala coisa ruim contra a minha vida. Ele só fala coisa ruim. Olha só, irmão, como é as coisas. Ele pediu a verdade foi dita. E disse mais: pois ouvi a palavra do Senhor, vi ao Senhor assentado no seu trono, e todo o exército celestial em pé, à sua mão direita e à sua esquerda. E disse o Senhor: quem persuadirá Acabe, rei de Israel, a que suba e caia em Ramote Gileade? Disse mais: um diz desta maneira e outro diz de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu persuadirei. E o Senhor lhe disse: com que? Ele disse: eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E disse o Senhor: tu o persuadirá e também prevalecerá. Sai e faze-o assim. Deus permitiu um espírito de mentira persuadir aquele rei. Ele queria a mentira, então Deus permite o espírito do erro, diz até mesmo em Tessalônica, para que seja aquele que crê na mentira, ele vai viver pela mentira. Não adianta falar a verdade, ele não vai querer ouvir a verdade. Então Deus permitiu que um espírito de mentira fosse até Acabe e persuadisse ele, e todos aqueles profetas que estavam lá foram boca junto a esse espírito de mentira. E a palavra diz que eles foram para a guerra. Aleluias. E antes deles saírem, depois que o profeta Micaías profetizou, o eunuco, esse Zedequias, filho de Kenaana, se chegou e deu um soco no queixo do profeta. O eunuco, ele ficou tão irritado com a profecia verdadeira de Micaías, que ele chegou e deu um soco no queixo do profeta Micaías. E disse para ele: aleluias, por que caminho passou de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? Olha que disse Zedequias, filho de Kenaana. Se chegou e feriu a Micaías no queixo e disse: por que caminho passou de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? E disse Micaías: eis que verás naquele dia, quando andares de câmara em câmara para te esconderes. Então disse o rei de Israel: tomai Micaías e tornai a levá-lo a Amon, o governador da cidade, e Joás, filho do rei. E direis assim, diz o rei: metei-te o homem na casa do cárcere e sustentai-o com pão de angústia e com a água da angústia, até que eu volte. O rei ficou irritado e pediu para prender Micaías novamente, a pão de angústia e a água de angústia.
e falou que assim que ele voltasse, ele teria com o profeta Micaías. E assim que ele acabou de falar, o profeta Micaías disse: se é que tornareis em paz, se o Senhor não tem falado por mim, disse mais: ouvi todos os povos. Se o Senhor voltar, o Senhor não falou pela minha boca, ele falou para o rei. Assim que o rei falou: põe ele na cadeia, e quando eu voltar, eu vou me acertar com ele. Ou seja, o profeta ainda passou por essa situação, tomou um soco no queixo, porque falou a verdade. Foi jogado na cadeia a pão de dores e água de dores, ou seja, sem nada. E ainda uma ameaça do rei, dizendo que quando ele voltasse, ele ia se acertar com Micaías. E Micaías falou: se o Senhor voltar, não foi eu, não foi Deus que falou na minha boca. Assim é o homem de Deus, irmão. Ele tem convicção naquilo que ele fala, e ele sabe quando Deus está usando ele com poder e autoridade. Aleluias! Glórias a Deus. Glorifica a Deus, irmão. Porque é uma palavra que às vezes nos tira do conforto. Eu sei que muitas das vezes nós somos levados, aleluia, por profecias. A gente tem que ter todo o critério a ouvir uma profecia, a ouvir um profeta, ainda mais quando você não conhece a procedência. E tem muita gente que transita por aí, às vezes não está debaixo da autoridade de um pastor, sai de igreja em igreja, sai pulando e pulando, pegando irmãs, saindo com irmãs, não é casado, não está debaixo de uma autoridade, sai profetizando e profetizando. Toma cuidado, quando alguém vier, eis que te digo, para ouvir e ouça com todo cuidado. Não diga amém, não chore, não dê glória a Deus, até que o Senhor fale ao seu coração. Porque muitas das vezes as pessoas se emocionam só dizer eis que te digo, e aí começa a receber profetada. A palavra diz que a gente precisa provar os espíritos para saber se ele é de Deus. A gente precisa provar a profecia, julgar a profecia, não o profeta. A gente precisa entender se aquilo vem da parte de Deus ou não. A palavra diz que o rei Acabe, ele foi então para a guerra. E o rei Josafá, mesmo sabendo da verdade, foi junto com ele. Pato que acompanha ganso, é um ditado popular, morre afogado. E o rei maligno, ele pegou e chegou ao rei Josafá, o rei Acabe, e disse assim: ó, vai com suas vestes reais, que eu vou me disfarçar. Eu vou como um soldado comum. E a ordem do rei da Síria era para que deixasse grandes e pequenos do exército, só focasse no rei Acabe e matasse ele. Olha só, irmão, como o rei maligno, a qual Josafá fez aliança, colocou ele numa situação delicada. Ele se disfarçou. Tipo assim, eles vão atrás do rei, então eles vão matar Josafá. Eles vão matar Josafá. E a ordem era para que eles fossem atrás do rei Acabe. E quando então o rei estava na guerra, o rei Josafá, e naquela guerra, o rei Acabe disfarçado, os soldados pegaram o rei Josafá. Eles iam matar o rei Josafá. Só que o rei Josafá clamou a Deus, pediu misericórdia de Deus. E eles olharam e viram que não era o rei Acabe, e deixaram Josafá. Olha o livramento, irmão. Olha o livramento que esse homem teve, por causa de uma aliança errada. Só que a palavra de Deus, ele é fiel e verdadeira na boca de um profeta. Um soldado estava lá, a guerra já estava acabando. Um soldado estava lá no final da guerra, e ele pega da sua java, ele pega uma flecha, e ele lança a irmão, fala: vou lançar essa flecha aqui, cara, tá acabando a guerra, não vou voltar lá pro quartel general cheio de
de flecha, vocês vão achar que eu não guerreei. Eu vou lançar essa flecha aqui. E lançou no alto. Irmão, Deus é tão preciso que a flecha, ela veio certinho numa abertura da armadura que estava sobre o rei Acabe. E o rei foi atingido. O rei ímpio, o rei pagão, aquele rei que se desviou da presença de Deus, aquele rei que não temia Deus, que servia a Baal, aos deuses estranhos. E quando aquela flecha lançada ao ermo, eu creio que não foi ao ermo, foi Deus, aleluias, ela achou o seu endereço certo, e aquela flecha cravou no corpo do rei Acabe. E aí no meio da guerra, o rei Acabe pede ajuda, tentaram socorrer o rei Acabe, mas a palavra diz que o rei Acabe morreu pela sua impiedade, morreu pela sua injustiça, morreu por perseguir tantos homens de Deus, por matar tantos profetas, morreu, irmão, por não dar ouvido à voz de Deus. Ele poderia até ali aproveitar aquele momento para se converter, mas ele não quis. E o rei Josafá teve um grande livramento da parte de Deus. A palavra diz que o rei Josafá, depois daquilo, ele temeu ao Senhor. E ele novamente começou a fazer tudo o que era certo. Começou novamente a trazer o povo para Deus. Começou novamente, olha só, irmão, Deus era o Deus de oportunidades. Mas o que eu quero dizer também, que essa aliança, aleluias, entre Jorão e Atalia, foi uma aliança terrível, irmão. E logo depois, o Acabe ter morrido, depois passou um tempo, Josafá prosseguiu fazendo maravilhosas maravilhosas, mesmo assim, mais para frente, Acabe fez uma outra aliança com Acasias. Josafá fez outra aliança com Acasias, que é filho de Acabe, uma aliança maligna também, uma aliança comercial. Ele estava com a intenção de comprar navios para levar mercadorias para outras cidades, mas Deus desaprovou, e Deus fez com que todos esses navios afundassem antes mesmo deles fecharem. Deus, ele exortou mais uma vez ao rei Josafá. A palavra do Senhor, ela é poderosa, irmão, e ela está nessa noite falando conosco de uma forma poderosa. Talvez você não tenha a dimensão da grandeza de Deus, quando Ele está alertando o seu povo. Talvez eu poderia pegar algo mais envolvente, talvez, mas que alegrasse seu coração, mas eu estou trazendo nessa noite uma palavra de reflexão para a sua vida, para que nós possamos nos alertar sobre as alianças que nós fazemos. E se você entrou em alguma aliança errada, ore a Deus, para que Ele possa te conduzir, para que Deus possa te ajudar a sair dessa aliança errada, ou para que Deus possa transformar essa aliança ruim numa aliança boa. Mas se você não entrou numa aliança ainda, não entre, irmão, sem consultar a Deus. A palavra diz que Atalia e Jorão, assim que morreu Josafá, fique de pé. Atalia e Jorão, filho de Josafá, assim que morreu Josafá, eles assumiram o trono. Diga, eles assumiram o trono. E Atalia, com desejo do poder, ela mandou matar todos os netos. Veja bem, ela mandou matar todos os netos. Matou todos os netos para
não ter sucessor. E assim ela estaria acabando com toda a descendência de Davi. Mas havia uma promessa sobre a descendência de Davi, que da descendência de Davi, da raiz de Davi, viria o leão de Judá, viria Jesus. Aleluias! E ela começou a matar todas as crianças, toda a descendência, todos os seus netos foram mortos à espada. Aleluias! Meu Deus! E a Bíblia diz também que Jeorão, seu esposo, ele foi tão cruel, foi tão ímpio, ele foi tão influenciado negativamente. Coloca aí para mim, vou terminar, 2 Crônica 21, 20. Que ele morreu através de um juízo de Deus. E na sua lápide estava escrito que ele morreu sem deixar saudade. E a pessoa na lápide de alguém está escrito morreu sem deixar saudade. Era da idade de 32 anos quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém, e foi sem deixar de si saudades. E o sepultaram na cidade de Davi, porém não no sepulcro dos reis. Sabe que alguém morreu e você fala assim, esse aí morreu, foi tarde. Sem deixar saudade, matou todos os netos. Ele permitiu que a sua esposa Atalia fizesse isso. Olha, uma aliança, irmão. Uma aliança estava destruindo uma geração futura. Eles conseguiram preservar a vida de um dos netos, porque ele foi escondido. Esconderam essa criança. E essa criança depois passou a ser o sucessor do trono. Então a responsabilidade de uma aliança é muito séria. É muito séria. Eu não sei se eu me fiz entendido para a igreja, mas eu acredito que Deus de alguma forma tem falado ao seu coração. Talvez você tenha feito alianças que talvez não agradam a Deus, ou está para fazer uma aliança, seja de trabalho, seja conjugal, seja aliança que for. Essa palavra sirva como reflexão a você. Você não tem comunhão com o ímpio. Você não tem comunhão com quem não tem comunhão com Deus. Você não tem comunhão com quem vive na impiedade. Você não tem comunhão. E essa aliança pode destruir a sua vida, pode destruir o seu futuro. Amém? Curve a sua cabeça, em nome do Senhor Jesus. Pai querido e amado, eu quero te agradecer, Pai, por essa palavra. Senhor Deus, eu quero te agradecer por cada vida que aqui está. Senhor Deus, nós somos muitas das vezes levados, Senhor Deus, pelas emoções, e fazemos coisas, Senhor Deus, sem raciocinar, sem pensar, sem apresentar ao Senhor. Mas, Senhor Deus, nessa noite, Pai, que o Teu Espírito Santo possa, Pai, nos ajudar. Senhor Deus, que o Teu Espírito Santo possa nos dar discernimento, Pai, e que nós possamos, Senhor Deus, fazer tudo, Pai, conforme a Tua palavra. Senhor Deus, apresentar os nossos planos, os nossos projetos ao Senhor, para que os nossos planos sejam bem-sucedidos, a Deus. Senhor Deus, aqueles que entraram em alianças terríveis, Pai, alianças que têm trazido dano às suas vidas, que o Senhor venha, Senhor Deus, nessa noite, ajudá-los, assim como o Senhor ajudou a Josafá, quando ele estava ali, Deus, no meio daquela guerra, e os soldados sírios pegaram ele, Pai, achando que ele era Acabe, porque Acabe se disfarçou, mas quem é de verdade não se disfarça. Sim, quem é de verdade, Deus, Deus, ele não coloca capa. Senhor Deus, ele é de verdade, Pai, e o Senhor, Deus, o livrou, Pai, daquele mal. E o Senhor, nessa noite, eu tenho certeza que está livrando, Pai, pessoas de laços malignos, Senhor Deus, de pactos, de alianças malignas, Pai. É o que eu te peço nessa noite. Me guarde, Pai, guarde a minha vida, guarde a minha casa, guarde a minha família de pactos, de alianças malignas, destruidoras, alianças de morte, aliança de destruição, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. É o que nós te pedimos, Pai. Eu quero te agradecer, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Aleluias. Glórias a Deus. Aleluias.